emocional, a pessoa tem sempre aquela sensação, aquela percepção de que ela está realmente presa a outra pessoa. Só para vocês terem uma noção, um dos recursos que um abusador, uma pessoa que está ali no lado mal, né, de uma relação abusiva, geralmente alguém que sofre de dependência emocional estará envolvido numa relação abusiva, um recurso que a pessoa usa é a culpa. Por que ele usa a culpa? Porque a culpa é como se fosse um anzol. Vocês já viram como que é o formato de um anzol? Ele é esticadinho assim e ele tem uma travinha aqui. Uma vez que o peixinho engoliu o anzol, uma vez que ele mordeu, ele não solta mais, porque quanto mais ele tenta tirar, mais aquilo prende e machuca ele até ele desistir ou morrer. Então, talvez seja interessante para a gente começar falando, não no conceito negativo de dependência, mas talvez focar, olhar para um outro lado, para uma outra direção. E esse que é o objetivo da terapia, é você conseguir olhar para uma outra direção, para um outro lado, que é o lado positivo da questão, que é a liberdade emocional. Toda vez que eu falo sobre dependência emocional, vem aquela ideia ruim, aquela visão talvez que não seja tão interessante. Mas quando a gente fala sobre liberdade emocional, já dispara na mente do indivíduo, da pessoa, né, coisas melhores, já traz uma visão diferente, ela já começa a se ver se desvencilhando daquilo, literalmente. Eu escolhi duas frases aí para começar, duas citações, né, para começar a falar para vocês sobre isso, que uma é do John Lennon e outra do Arthur Schopenhauer. Se alguém falei errado, alguém me corrige aí. A mulher é escrava dos escravos. Se ela tenta ser livre, tu dizes que ela não te ama. Se ela pensa, tu dizes que ela quer ser homem. Quer dizer, numa sociedade prioritariamente machista, né, uma mulher que se impõe é como se alguém dissesse que ela está fazendo um papel de homem. Já perceberam isso? Sabe aquela expressão, eu sou muito mais homem do que muito homem? Esses dias alguém falou isso para mim, falou, olha, Luiz, eu sou muito mais homem do que muito homem. E eu perguntei para ela, mas com isso você está dizendo que há coisas que homens, há qualidades que homens têm e mulheres não têm? Ou será que um homem tem que ser um verdadeiro homem e uma mulher tem que ser uma verdadeira mulher? Ah, eu tenho mais palavra do que muito homem, mas uma mulher de verdade ela tem que ter palavra também. São requisitos que precisam estar tanto no homem quanto na mulher. Então vocês vejam que culturalmente já se coloca a mulher numa posição de inferioridade ao homem, né? E aí muita gente fala, isso é culpa da religião, é culpa da Bíblia, é culpa, enfim, não é culpa da Bíblia nem da religião. É culpa do que as pessoas fazem com aquilo que elas ouvem, né? E com o interesse pessoal de muitas pessoas que têm um livro sagrado na mão e que domina as pessoas com base na religião. Porque se você for ler o texto do Novo Testamento, ele nunca vai colocar a mulher como sendo inferior ao homem enquanto pessoa, enquanto qualidade de ser humano. Pelo contrário, você sempre sacrifica o menor pelo maior, né? Assim, você sacrifica uma coisa pequena por uma grande, nunca uma coisa grande por uma coisa pequena, né? E está escrito lá, em algum lugar da Bíblia, que o homem dá vida pela mulher. Então, isso já coloca a mulher numa posição de prioridade, né? Num relacionamento. Olha que legal, já pensou se todo mundo que está aqui, que é mulher, né, tivesse um homem do lado dela, que honrasse, respeitasse, e, se necessário, inclusive, desse a própria vida por ela? Seria muito legal, né? Infelizmente, em relacionamentos abusivos, o que acontece é justamente o inverso. A pessoa suga a vida do outro, né? Então, o outro texto diz assim, quem não ama a solidão, também não ama a liberdade. Apenas quando está só é que se está livre. Então, uma pessoa que não sabe viver sozinha, não sabe viver acompanhada, gente. Uma pessoa que sente aquele impulso incontrolável de buscar a companhia de alguém, ela só o faz porque ela tem coisas a resolver dentro de si. Sabe qual é o melhor momento para você se relacionar com alguém? Quando você está só e feliz. Quando você se completa, quando você não sente que falta alguma coisa em você. Então você está preparada, você está preparado para, então, entrar num relacionamento. Porque você não vai entrar num relacionamento como que se alguém tivesse que cobrir um buraco existencial que você tem
como se você fosse uma frase incompleta, uma frase onde faltasse algumas palavras no meio e que não faz sentido, e que só encontra sentido quando alguém preenche isso. Então, quando você está só, mas você se sente completo, aí você encontra outra pessoa que está só e completa também, vocês fazem um casal legal. Enquanto eu procuro alguém para preencher um vazio dentro de mim, eu vou me envolver em relacionamentos, em relações pouco produtivas, né? Então, vou falar com vocês agora sobre mim, tá? Não vou gastar muito tempo falando sobre mim, mas é importante vocês saberem quem é esse que vos fala, né? E o meu nome é Luiz Paulo Silva, eu sou psicanalista, eu sou hipnoterapeuta. Vou ser sincero com vocês, a minha atuação hoje é muito mais como hipnoterapeuta. Por quê, Luiz? Porque é o que eu vejo dar resultados. O que eu atendo são pessoas que vêm de 10, 15 anos, muitas vezes, de um processo diverso aí, inclusive a psicanálise, que não se propõe, a psicanálise não é um defeito da psicanálise não ser breve. A psicanálise não se propõe a ser um método breve, né? Então, geralmente eu entendo que alguém que está numa crise de depressão, numa ansiedade, numa crise de pânico, por exemplo, a pessoa não quer ter a solução do problema dela daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos. Eu entrei nesse ramo do desenvolvimento humano, iniciei meus estudos em psicanálise, depois em hipnoterapia, porque eu tive crises de depressão, de ansiedade, crise de pânico fortíssimas, sobre as quais eu pensei que ia morrer, de verdade. E foi quando me despertou, então, para o conhecimento. Quando eu fui à minha psiquiatra, né, e ela disse assim, olha, tem gente que toma isso aqui, ela mostrou o remedinho e falou, tem gente que toma isso aqui por meses. 6 meses é o prazo para a gente poder começar a ver o resultado. Eu falei, 6 meses para começar a ver? Falou, não, 15 dias você já começa a melhorar um pouquinho. Mas pode parar de tomar? Não, não para não, senão piora. E ela falou, tem gente que toma por anos, por 2 anos, tem gente que toma por 5 anos e tem gente que toma para sempre. Eu olhei para aquela caixinha e eu disse assim, eu não quero depender de você para sempre. Eu não quero depender de você por 1 ano, nem por 6 meses. Então eu busquei conhecimento para eu poder entrar numa situação diferente na minha própria vida. E a gente descobre que se a gente não fizer aquilo que tem que ser feito pela nossa própria vida, outras pessoas não vão fazer. Se você não atuar em favor da sua própria vida, outras pessoas jamais terão interesse de fazer isso. Portanto, eu vejo muita gente esperando pelos outros para começar a tomar uma decisão, a mudar de vida, fazer um processo terapêutico, e preciso mudar, não consigo mudar, e o que eu preciso fazer? Preciso fazer alguma coisa que me faça conseguir mudar, que me dê a capacidade de mudar. E às vezes a pessoa vai postergando, vai parando, vai desanimando e vai descendo ladeira abaixo. Por quê? Porque enquanto a decisão da mudança da minha vida estiver nas mãos de outra pessoa, essa vida não vai ser mudada. É muito comum, eu atendi inclusive mulheres. Luiz, eu vou falar com meu marido, se ele me ajudar, eu faço. Por que você precisa de ajuda do marido? Né? É uma coisa interessante. Por que precisa de ajuda da esposa? A gente vê muitas vezes que é uma questão de prioridade. Né? Se alguém disser, você tem um câncer aí, em 6 meses ele está em fase terminal, e você precisa de 20 mil reais para resolver isso. Realmente você pede dinheiro até para o Papa, não é? Por quê? Porque é uma questão de vida ou morte. Só que a depressão, ela é uma coisa que mata a gente por dentro, e que a gente não tem a mesma visualização que a gente tem com uma pessoa que está com câncer, por exemplo. Então a gente começa a não dar a devida importância, porque aquilo não está afetando, em muitos casos, da nossa aparência diretamente, mas está cada dia destruindo a gente por dentro, né? Então, isso é um fator muito importante para a gente pensar. E quando eu precisei tomar essa decisão, eu dei meu jeito, fui atrás de conhecimento, e hoje eu costumo dizer que eu dizia para Deus, Senhor, o que eu fiz? Me ajuda, se eu cometi algum pecado, me fala para eu poder resolver esse negócio, que eu não aguento mais sentir isso. E Deus, mesmo pedindo um milagre para ele não fez um milagre, ele fez um negócio diferente, ele me ensinou como resolver e como ajudar outras pessoas a resolverem também. Por isso que eu tenho vários depoimentos, inclusive de pessoas com 10, 15 anos de terapia sem resultado, medicações, enfim, e que com 5 a 10 sessões estiveram realmente bem, tá? Então, como eu citei para vocês, a questão esse conceito de liberdade emocional, ele é um conceito positivo para que o indivíduo tenha uma nova perspectiva. Quem já fez o processo comigo aqui sabe
que uma das primeiras coisas que a gente faz no processo é eliciar um recurso que se chama eu ideal, que é a visualização de uma versão sua que já tenha resolvido isso que você quer resolver hoje. E quando você tem essa visualização positiva, você já começa a mudar várias coisas dentro de você. Porque quando você tem essa visualização positiva, é como se a sua mente já falasse, poxa, existe essa imagem? Eu não sabia que existia essa imagem. Então você começa a buscar reproduzir aquilo ali. Repetir as mesmas informações sobre a dependência apenas a reforça. O que eu quero dizer com isso? Por que muitos processos terapêuticos não funcionam realmente? Porque você chega diante do profissional e você começa a falar do seu problema. Ele faz cara de inteligente, põe a mão no queixo e diz assim, fale-me mais sobre isso. O problema é que quanto mais você fala sobre uma questão, se você não atuar na solução daquilo para criar um caminho neural melhor do que aquele e positivo, o que vai acontecer? Você acaba reforçando isso. É a neurociência quem diz isso. 2 caminhos neurais, veja bem, depressão é um caminho neural. Alegria, felicidade é outro caminho neural. Quando eu coloco os 2 juntos, o mais forte prevalece. Por que a pessoa está sempre mal? Porque a tristeza dela é maior do que o que ela consegue perceber de alegria na vida dela. Então, quando a gente começa a falar sobre um problema e só começa a falar, eu fico olhando alguns perfis, algumas coisas assim, até para aprender também com pessoas diferentes, né? Eu vejo que a pessoa sempre está reforçando uma questão negativa. Por que o abusador é isso? Por que ele é aquilo? Galera, não se resolve questão de dependência emocional olhando para o outro, se resolve questão de dependência emocional olhando para si. Porque você só consegue sair de uma relação ruim, de uma relação disfuncional, quando você cresce, quando você tem autoestima, quando você tem noção de alto valor, quando você compreende não só com seu cérebro, mas com seus sentimentos, ou seja, não só com a sua razão, mas com sentimentos, né? Porque ambos está no cérebro também, está no encéfalo, mas quando você entende, digamos assim, não só com a sua razão, mas com seus sentimentos, não só com o seu pensamento, mas com o seu coração, você consegue identificar que você realmente não merece ser tratada desse jeito. Que você não é o lixo que alguém está dizendo que você é. Quando você entende isso de fato, aí você não deixa ninguém fazer isso com você. Faz sentido para vocês? Vamos prosseguir aqui para dar tempo da gente fazer exercício daqui a pouco. Então, dependência emocional, o que é a dependência emocional? Ela é a inabilidade de manter e nutrir relacionamentos saudáveis com os outros e consigo mesmo. Perceba que uma pessoa que sofre de dependência emocional, ela não só tem um relacionamento ruim com os outros, mas o relacionamento com ela é ruim. A visão a respeito de si mesma é ruim, resultando em relacionamentos difíceis, desgastados ou destrutivos. A pessoa só arruma quem quebra ela. Ela fala assim, Luiz, mas eu já passei por 30 relacionamentos e os 30 foram ruins. Sim, porque você não tem uma visão positiva a respeito de você. Quem vai ter? Você não tem autoestima. Quem terá estima a respeito de você? Você não se acha uma mulher bonita, forte, inteligente. Quem vai achar? Né? Porque eu transmito para as pessoas aquilo que eu penso a respeito de mim. E às vezes, quando uma mulher fala assim, eu sou bonita, alguém diz assim, nossa, ela se acha. Não é assim? Aí você tem que ter humildade, galera. Humildade não é autodepreciação. Guarda essa mensagem. Humildade, eu vou colocar isso no Instagram, nem estava pensando em falar isso, ficou legal, né? Humildade não é autodepreciação. Tem gente que pensa que humildade é quando você começa a falar que você é pior que os outros, que você é um lixo, os outros são bons. Nossa, você tá bonita hoje. Imagina, são seus olhos. Pô, fala, eu tô bonita mesmo, me arrumei para isso, caramba. Saí de casa, dei um trato na fachada, porque eu queria que alguém dissesse que eu tô bonita, e eu tô bonita mesmo, obrigado. Aí você mente para agradar outro, você também tá bonito. Já era. Entendeu? Por que a dificuldade de reconhecer as qualidades que você tem e só ficar enchendo a bola dos outros? Só ficar falando que os outros é legal, que o outro é bonito, que o outro é inteligente, e você é o quê? Né? Começando a olhar a vida por esse ponto de vista, a gente começa a já viver algumas transformações. Não é a mesma coisa que você fazer um processo de terapia completo, é lógico. E, aliás, gente, quando a gente fala de processo de terapia, muita gente fica brava, porque fala assim, mas não é assim, não dá para você resolver ansiedade, depressão, síndrome do pânico em 5 sessões. Então me explica onde eu arrumei dinheiro para contratar tanta atriz, tanto ator, para gravar depoimento para mim. Porque se você entra num processo terapêutico esperando que aquilo vai durar meses, anos, é o que vai durar. A expectativa da pessoa já fala muito sobre o que vai acontecer depois.
tá? Então, a gente usa na hipnoterapia a expectativa da pessoa em favor dela. Não falar assim, às vezes pode demorar anos, né? Sabe que não é fácil. Quando o terapeuta olha para o paciente e fala assim, tem que ter calma, porque as coisas são devagar, ele está sendo uma pedra de tropeço na vida desse paciente. O terapeuta, ele tem que olhar para o paciente e falar assim, o paciente já tem uma visão negativa sobre o assunto. O terapeuta é quem tem que mostrar para ele o outro lado. Fala, peraí, eu sei que está difícil para você hoje, mas eu vou te ajudar a alcançar. E se você quiser, e se você fizer tudo que tem que ser feito, você pode não sarar em um mês, mas você vai melhorar. Alguma melhora você tem que ter. Então, galera, é isso. Começa a mudar a forma de pensar, a expectativa que as outras coisas elas vão acompanhando também. Existem ao menos 4 pilares que sustentam a dependência emocional. Luiz, você está falando que dependência emocional é só isso? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que, embora haja vários motivos que podem levar alguém a se tornar um dependente emocional, eu vou citar esses 4 que geralmente você vai se identificar. Eu imagino que você vai se identificar do lado daí com pelo menos 2 ou 3 desses aqui, tá? Não necessariamente todos eles precisam estar presentes, tá? Ó, a Anne falou que os 4. Então, se a gente for para terapia individual, a gente acha mais coisa, viu, Anne? Então, o que acontece? Insegurança, medo de ficar só, medo de rejeição, baixa autoestima e ganhos secundários. Eu vou explicar para vocês o que quer dizer cada um desses fatores aqui. Insegurança. Como é que você produz insegurança? Está no próximo slide aqui. Embora o ganho secundário eu não detalhei tão profundamente, mas se eu não falar para vocês sobre ganhos secundários, vocês me falam, tá? Insegurança e medo geralmente está relacionado à pessoa do pai. Assim, eu sou psicanalista, né? Então é natural que eu sempre vou buscar a origem do problema lá atrás. Quem é do cognitivo comportamental, quem pertence aí a outras vertentes da psicologia, vai insistir no comportamento, vai passar uma lista de 20, 30 coisas para você fazer. E geralmente as pessoas desistem e vão embora antes de começar a ver alguma mudança e uma pequena parcela tem resultado. Vou interromper um pouco. Diga. A questão da insegurança na minha situação hoje, ela está num nível tão elevado que está atrapalhando o meu lado profissional, porque eu fui fazer um teste no salão, sou cabeleireira, e o teste foi fazer uma escova no cabelo. Passei no teste, a pessoa gostou da minha escova, passei na entrevista, ela gostou de conversar comigo, mas quando eu entrei, durante a semana, eu acordava de manhã e me sentia mal, me sentia inútil, me sentia incapaz. Eu achava que eu não ia conseguir fazer aquelas escovas. Aí eu acabei ficando muito retraída. A dona do salão percebeu isso. E quando foi na quinta-feira, eu chamei ela e perguntei: e aí, tá acontecendo alguma coisa? Por que você não tá me dando os cabelos para eu fazer? Ela falou: olha, você está demonstrando para mim tanta insegurança que eu estou com medo de dar minhas clientes para você. Então vamos lá, Anne. Está no nível que eu não consegui nem disfarçar a insegurança. Anne, no finalzinho eu vou dar mais espaço aí para compartilhar algumas coisas, mas foi bacana isso que você disse, eu vou te explicar uma coisa também. Imagina que eu sou terapeuta, certo? E você chega diante de uma sessão, eu vou te falar assim, gravar um áudio para você explicar o processo. Que assim, que às vezes, peraí, não, às vezes a pessoa está com muito tempo com terapia e não consegue, mas eu consigo ajudar, viu? Você vai acreditar nisso que eu estou te falando? Eu acho que não vai. A pessoa trabalha com o cabelo dos outros, né? A pessoa chega no salão lá com o cabelo bonito e fala, vai sair melhor, sai com ele destruído. Quem é que tem que passar segurança? O profissional que está lá. O profissional é que sabe. O cliente, via de regra, não sabe. A menos que ele seja da área também, ou que pesquise muito a respeito. Então, esse tipo de insegurança que você tem no seu trabalho, ele muito provavelmente tem a mesma origem da insegurança que você tem na sua vida amorosa e em outras questões também. Insegurança é insegurança.
tá? Tem muita gente que não consegue dirigir e o problema é porque porque tem problemas com o pai. Luiz, mas o que tem a ver dirigir com problema com o pai? Aí a pessoa traz ali alguns momentos da vida dela em que a Thaís está falando que o áudio está chegando bem distorcido. Pessoal, entra no chat e fala para mim se o áudio está distorcido, para vocês também, por gentileza. Se alguém tiver com o microfone ligado aí, já aproveita e desliga também, tá bom? Deixa eu ver se tem algum microfone. Resumindo, eu estou insegura em tudo, em tudo. Anne, segura só um tiquinho, a gente já vai falar contigo de novo. Deixa eu só ajustar aqui. A Luana tá falando que tá normal e a Márcia falando que em alguns momentos. É que assim, ó, se ligarem o microfone, aí fica distorcido porque começa a dar eco, tá? Deixa eu ver se o meu outro aqui tá desligado. Tá desligado também. Então, pessoal, aonde que o pai influencia nessas questões, né? O pai, ele influencia a nossa relação com o mundo. Pensem assim, tá? Luiz, isso é verdade absoluta? Não. Essa é a forma como eu conduzo os meus atendimentos e que tem dado certo até agora, tá? Tem pessoas que pensam em outras vertentes, com outras premissas, e é válido também. Eu vou falar do que eu pratico e da forma como eu conduzo, certo? Então, o pai, ele influencia a nossa relação com o mundo. Um relacionamento de medo ou insegurança com o pai gera medo e insegurança nas relações posteriores, onde seria necessário impor seu ser firme. Veja bem, se você não tem uma figura de pai, ok, você não consegue se impor ao mundo, às pessoas, ao trabalho, enfim. Não estou falando daquela pessoa que se impõe em tudo, estou falando daquela situação da pessoa que não consegue se impor em nada. Geralmente essa pessoa tem ou um pai banana, ou um pai que ela não conseguiu nutrir admiração por ele, era um cara que realmente, sei lá, na nossa geração anterior era muito comum ter muitos pais alcoólatras, por exemplo, pessoas que chegavam em casa maltratavam a mãe, os filhos tinham medo do pai porque só viu o pai bêbado, né? Esse tipo de pessoa, ele vai normalmente para dois caminhos. Ou ela se torna uma pessoa extremamente rígida, uma pessoa extremamente endurecida por essas provações, ou então ela se torna uma pessoa com muito medo, e geralmente acontece esse segundo caso, tá? Algumas pessoas usam isso para um benefício próprio, para se fortalecerem, e outras são quebradas por conta desses acontecimentos. Então, quando você tem um pai que ele gera medo em você, a sua relação com o mundo é uma relação de medo. Observem uma coisa, a primeira casinha que você tem é o útero da mamãe, e você não sabe o que existe depois do útero da mãe. Você simplesmente sente tudo que a mãe sente e você está lá. Quando aquele lugar fica pequeno, você sai para casa. E quando você chega na casa, você tem a figura da mamãe que te acolhe nos primeiros meses, nos primeiros anos. Quando vai chegando no segundo ano, mais ou menos, você vai começando a olhar para o pai, seja você mulher ou homem. Você vai começando a olhar para o pai. Numa família mais tradicional, o nosso cérebro ele foi meio construído assim. A mãe ficava cuidando da prole, cuidando para os bichos não pegar os filhos lá, e o pai ia caçar. O pai ia para o mato expor a vida. Por isso que as mulheres viviam e vivem até hoje muito mais do que os homens, porque os homens se expunham e se expõem mais. Até hoje, poucos países, o alistamento militar feminino é obrigatório, mas o masculino é. Então, o homem foi feito para durar menos, é mais ou menos isso. Tá? Por isso que deve conhecer mais viúvas do que viúvos. Então, o que acontece, pessoal? Essa relação com o pai, ela influencia a sua vida inteira. Talvez hoje você olhe para o seu pai e você diga assim, mas o meu pai, ele é um fofo, meu pai, ele é maravilhoso, meu pai é top. Hoje ele é tudo isso. Mas talvez você tenha algumas lembranças, talvez nem todas as lembranças relacionadas a ele, mas talvez você tenha algumas lembranças daquele pai que maltratava a mãe, daquele pai que batia, daquele pai que a mãe falava assim, a hora que seu pai chegar, você vai ver, você já se urinava. Porque tinha medo do pai. Sua relação com o pai não era uma relação de respeito, era uma relação de pavor. A maior parte das pessoas tem uma relação de pavor com o pai. E aí, quando fica mais velho, o pai se torna mais sensível, né? Cuida bem dos netos, trata bem, brinca. Aquela pessoa já envelheceu, se tornou mais madura também,
E aí você fala, não, meu problema não pode ser com o pai, porque eu amo meu pai me ama, eu sou tudo para ele é tudo para mim, ok. Mas aquela criancinha dentro de você ainda tem medo do pai. É como o caso de uma pessoa que ela sofreu muito quando o pai faleceu, ela cuidava muito bem do pai, o pai era uma pessoa extremamente carinhosa, tudo chorava, pessoa muito, assim, que alguém diria, nossa, que pessoa sensível é o pai. E quando ela foi tratar a questão da insegurança dela, ela lembrou que o pai chegava bêbado em casa, e quando o pai chegava bêbado em casa, ela ficava indo atrás do pai, caladinha, porque sabia que se o pai pedisse alguma coisa e não tivesse na mão dele na hora, ele batia em todo mundo. Então você imagina uma criança de 4, 5 anos que o pai chega bêbado e ela sabe que ela tem que ficar ali colada no pezinho dele, porque a hora que ele fala, fulana, traz água, ela tem que estar o copo d'água lá. Porque senão ele vai bater em todo mundo, senão vai fazer escarcéu, senão vai quebrar as coisas. Essa criança, ela cresce desenvolvendo essa visão a respeito do pai, e o que ela sabe, o que vem do mundo para ela é o pai. Quem chega no final do dia, quem representa o mundo externo para ela é o pai. Então, uma figura paterna ineficiente gera insegurança e medo, mesmo que hoje seu pai seja o velho mais fofinho, mais gostosinho do mundo. Mas se você tinha essa relação com ele, isso pode gerar um processo de dependência emocional e te impede de ter aquela liberdade que você deseja com relação aos seus todos os relacionamentos, com relação ao trabalho, com relação ao casamento, enfim. Uma situação também, só retornando aqui, é quando o pai é aquele pai banana, aquele pai que não se impõe diante da família como uma figura forte. Como é que a gente gosta de ver o nosso pai? Como alguém forte, como alguém que eu posso me apoiar, com alguém... Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Se eu estiver conversando com meu pai, ó, que a gente não pensa igual em tudo, não, às vezes quando a gente briga, viu? Mas se eu estiver conversando com ele, por exemplo, a respeito do meu trabalho, o fato de sair da boca dele, não, vai lá que vai dar certo, isso dá um ânimo, dá uma motivação interna que, se ele não souber nada, se ele tiver meio com sono e falar, não, vai lá que dá certo, ouvir isso da boca do meu pai me dá segurança para enfrentar o mundo. Agora, quando você tem um pai fraco, quando você tem um pai ridicularizado, alguém de quem os vizinhos zombavam, por exemplo, olha lá o fulano de tal, olha lá o caloteiro, olha lá o cachaceiro, olha lá isso e aquilo, é muito triste para os filhos. É muito triste, doloroso para os filhos. E esses filhos vão entrar em dois caminhos. Ou eles vão se endurecer demais, ou eles vão se tornar pessoas que não têm segurança com relação ao mundo, tá? Então, é lógico, gente, que toda regra tem a sua exceção. Eu não estou falando que necessariamente todas as pessoas que têm esse tipo de problema com o pai vai surtir esses problemas aí, tá bom? Tudo o que a gente fala é de uma forma geral e cada um vai aplicar na sua própria vida de acordo com o que for mais verdadeiro para você ali, para você se identificar. E é interessante também que, às vezes, você pode perguntar, Luiz, mas e a pessoa que não tem pai? E a pessoa que teve só a mãe? Galera, às vezes é melhor você ter uma mãe honesta, trabalhadora, que educou você, e que educou você ali com firmeza, porque a gente espera a firmeza do pai, mas às vezes quem tem que ser firme é a mãe, porque o pai não é, né? Então, a mãe era para ser aquela pessoa do acolhimento, do abraço, do beijo, do afago, não o pai. O pai era para ser aquela pessoa que, embora demonstre amor, carinho, qual a forma que o pai demonstra amor e carinho? Vai lá, filho, eu acredito no seu potencial, pode fazer que vai dar certo. Vai pro mundo. Minha caiu, machucou, levanta que deu tudo certo. Quem dá o beijinho pra Sarah é a mãe. O pai é quem manda levantar e seguir em frente porque você é capaz. Olha a diferença do papel da mãe para o papel do pai, né? E muitas vezes, tem muitas mulheres que, estão de parabéns, porque na ausência de um pai, elas fazem um papel de pai e mãe muito melhor do que aquele vagabundo que foi embora, e aquele responsável que fez lá um monte de filho e sumiu no mundo. Tem 2, 3 famílias por aí. E, infelizmente, é um caso que tem muitos por aí também, tá bom? Baixa autoestima foi um outro fator que eu coloquei. Insegurança e medo, a gente falou no slide anterior. Falando sobre baixa autoestima agora. Baixa autoestima está relacionado à figura da mãe.
A mãe influencia a capacidade de amar e reconhecer o amor. Olha que coisa interessante. Quando você tem uma figura materna que faz ali aquele papel muito bem, o que vai acontecer? Você, além de você aprender a desenvolver o amor ao próximo, você também aprende que você merece amor. Uma pessoa que tem uma mãe que jamais diz que o ama, por exemplo, que a ama, essa pessoa tem dificuldade em reconhecer o amor no outro também. Alguém diz para você assim, eu te amo. E você fala, ama nada, eu não mereço ser amado. Esse negócio eu não mereço. Ao mesmo tempo que você sente necessidade de ser amado, de ser objeto do amor de alguém, ao mesmo tempo você não acredita que você merece, que você é digno, que você é capaz de ser amado. Normalmente isso está relacionado a problemas com a mãe. Se a criança não se sente amada, acolhida, valorizada pela mãe, jamais vai se achar digna e até recusará receber de outras pessoas esse amor, por mais que haja carência afetiva. Eu quero amor, eu estou sedento por amor, sedenta por amor, mas quando alguém me oferece amor, eu não recebo. E geralmente, olha só que eu não quero ficar sozinho. Gente, isso aqui é uma chave importantíssima. Entenda isso, que isso aqui vai ser talvez a chave da sua virada, se você interiorizar isso. Então você nunca vai precisar de um processo individual se você entender só isso. Se o seu problema se limitar ao relacionamento com a mãe, acabou, você vai resolver isso hoje. Veja bem, você tem uma mãe, aquela mãe te ignora, te despreza, te maltrata, te espanca. Ou não faz nada disso, mas também você em um celular para ela, o celular vale mais do que você. O que vai acontecer com você? Você sente assim, eu não mereço amor. Porque se a minha mãe não me ama, por que você me ama? Até parece. Ninguém me ama, não. E às vezes, não é que a mãe não ama, é que você não sentia-se amada, amado, por conta do jeito de expressar amor da mãe. Às vezes a mãe ama muito, mas ela não expressa isso. Por isso, gente, eu sempre repito e vou falar mais uma vez: você tem filho, você tem filha? Olha no olho dele de vez em quando e fala assim: filho, eu te amo. Pega no ombrinho dele, olha no olho dele e fala: eu amo você. Porque na hora de dar grito, na hora de dar xingo, o pessoal dá. Na hora de falar que ama, tem vergonha. Você não pode ter vergonha de falar para o seu filho que você ama ele, que você ama ela. Olha no olhinho dela, olha no olhinho dele e diga assim: eu amo você. Ao ponto de muitas vezes a pessoa chegar no processo, eu falo assim: imagina, você hoje acredita que seu pai te ama, que sua mãe te ama? Ah, do jeito deles, eles me amam sim, eu tenho certeza disso. Mas aquela criança sabia? Não. Então imagina que esse amor que existe, que você sabe que é real, imagina essa pessoa, seu pai, sua mãe olhando nos seus olhos dizendo: filho, eu amo você. E a pessoa entra em prantos, porque ela nunca ouviu o pai dizer que o ama, que a ama, ela nunca ouviu a mãe dizer que a ama. E isso gera sofrimento, isso gera insegurança, baixa autoestima também. Bom, então fica aí a dica. Tem filho, tem filha? Fala que ama, cobra. Seja uma pessoa que educa realmente, mas nunca deixe de dizer o quanto você ama os seus filhos, porque talvez até o seu futuro vai depender disso, tá? Quando você precisar deles para alguma coisa. Então, pessoal, falamos sobre baixa autoestima, falamos sobre insegurança e medo, e tem um outro fator também, que é um ganho secundário. O que é ganho secundário? Ganho secundário eu não coloquei slide aqui, porque eu lembrei de última hora e coloquei esse fator depois. O que é o ganho secundário? O ganho secundário, lembrando que quem fica até o final vai fazer exercício e ganhou aí uma terapia de R$ 400, tá bom? Porque é o que eu cobro no processo individual. A terapia individual é R$ 400, então, se você ficar até o final, você tem um conteúdo e tem um exercício. Valeu, tá bom? Um presente de coração para vocês. Veja bem, o que é um ganho secundário? Tudo que eu faço, todo comportamento que eu desenvolvo, eu nunca vou desenvolver um comportamento onde eu estou só perdendo. Luiz, mas ele me bate. E quando você vai aprofundar, ele me bate, mas eu ando de carro zero. E ela sabe que se parar de apanhar, vai ter que entregar a chave. Ele me bate, mas ele trata bem os meus filhos. Se eu me separar dele, eu vou ter que viver de pensão e não vai dar. Ele me maltrata. Percebam que sempre tem, e às vezes essa questão de ganho secundário, o pessoal não quer dizer que a pessoa é interesseira, que ela merece também o que ela está passando, pelo amor de Deus, longe disso, mas sempre existe só responder a nossa colega aqui do
da reunião? Tá rolando ainda. Então vamos lá. Quando você pensa na possibilidade de deixar a pessoa, você vai perceber que você está com ela porque você está ganhando alguma coisa. Você gosta do cheiro, gosta do abraço, gosta da conversa, gosta do carro que a pessoa tem, gosta da condição de vida que ele proporciona, mesmo que você sozinha conseguisse isso, mas o seu cérebro é preguiçoso, o meu cérebro é preguiçoso. Ele sempre vai optar pelo caminho mais fácil. É como se você dissesse assim: não sou feliz, vou embora. Aí a sua mente diz para você: minha amiga, você não está feliz, mas você está viva. Você está comendo todo dia, você tem onde dormir, com que se cobrir, então é melhor você ficar do que para uma situação onde você não tem certeza do que vai acontecer. Esse é o princípio também da procrastinação. Esse é o princípio das grandes decisões que a gente precisa tomar e muitas vezes não consegue, porque é mais confortável ficar de que tá do que tomar uma decisão e entrar numa zona de risco. Então, por que que muitas pessoas não conseguem deixar um relacionamento ruim, um relacionamento... E quando eu estou falando de uma relação abusiva, a gente às vezes é a mãe que abusa da filha, é a mãe que trata a filha como se fosse a escrava dela. Ela tem 40 anos e a mãe está lá mandando nela ainda, né? Não tem segurança nenhuma. Então, o que acontece? Relações abusivas, no geral, são fruto de baixa autoestima. Como eu já disse em outro momento da nossa apresentação, a pessoa olha para ela e diz assim: eu não mereço. Se eu não mereço, tudo bem que se alguém achar que eu não mereço. Agora, quando você acha uma mulher, um homem que tem autoestima, que tem noção do quanto ele vale, do quanto ela vale, alguém chega dessa pessoa e maltrata ela, e fala com ela de qualquer jeito, e impõe de qualquer jeito, você é um lixo, você é isso, aquilo. Se aquela pessoa sabe o que ela é, e ela sabe que aquilo que está sendo dito não é verdade, principalmente, ela fala: peraí, você não pode falar assim comigo. Pessoal, qualquer pessoa que tem entrado na sua vida até hoje só entrou porque você abriu a porta. E o nome e você ter essa consciência tem um nome que se chama autorresponsabilidade. Todo mundo que entrou na sua vida até hoje só entrou porque tinha uma porta aberta. Você deixou entrar. Você não é coitadinha, você não é coitadinho. Você é uma pessoa que, se está nessa situação, precisa evoluir, se autorresponsabilizar e dizer o seguinte: olha, o que eu preciso mudar para resolver isso? Uma vez que eu assumo a responsabilidade, então eu começo a encontrar as ferramentas para resolver. Eu paro de dizer que mas a vida é ruim, mas isso e aquilo. Não. O que eu vivo hoje é resultado do que eu vivi ontem. E o que eu vou viver amanhã é resultado do que eu estou plantando hoje. São apenas colheitas. Luiz, mas por que eu só atraio gente ruim? Porque você só procura gente ruim. Nossa, Luiz, isso é coisa que se diga. Pessoal, é fato. Existe lá, ó, desde a escolinha que você vai perceber isso, desde a escola. É mais ou menos assim, tem 5 garotos olhando para a mesma menina, falando: oh, que coisa mais bonita, eu vou namorar com ela. Ela escolhe o pior. Ela escolhe o que vai ficar com ela e com outras 20 coleguinhas também. Por quê? Você já tem uma programação aí. Ela já vai escolher aquele que parece mais com o pai dela. Começa a repetir padrões. Ela encontra um que fala assim: eu te amo, você é meu céu, minha terra, meu mar, minha lua, minhas estrelas, você é meu coração, minha vida, meu fôlego, meu pulmão, meus olhos. Eu não vivo sem você. Ela olha pro cara e fala: colou demais, tô fora. Aí vê outro que fala: e aí, mina? Pé da hora, hein? Ela fala: é aí que eu vou. Por quê? Porque é esse tipo de homem que ela está acostumada a ver dentro da casa dela, talvez quando ela era uma criança. Ela cresceu num ambiente onde homem é isso. Nada que venha diferente disso vai dar certo. E aí não é que a pessoa atrai gente ruim. Esse negócio de dedo podre não existe. Você escolhe mal. Está escolhendo errado, vai ter os resultados de acordo com as suas escolhas. Afinal de contas, ninguém te obrigou a entrar na sua vida. Entrou porque você abriu a porta. E aí, abrir a porta, você olhou pelo olho mágico e falou: ah, é isso que eu quero. Aí você deixou entrar. Senão você tinha olhado lá e falado: não é isso que eu quero, você não deixaria entrar. Tá bom? Galera, eu sei que às vezes é difícil a gente aceitar isso, mas é o primeiro passo para você resolver o seu problema. É aceitar, e a maior parte dos problemas que a gente tem é a gente que causa, tá bom? Não é culpa dos outros. Agora, Luiz, o meu pai foi um drogado,
E a minha mãe foi uma pessoa assim de quem eu não tenho o menor orgulho, né? Meu pai e minha mãe foram pessoas horríveis. Foram pessoas horríveis. O que eu faço nesse caso? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que olhar para aquele homem horrível, para aquela mulher horrível, e saber que, embora seja horrível, você tem metade de cada um dentro de você. Vocês que estão diante de mim não são nada além, organicamente, tá, pessoal? Você depois desenvolve sua própria personalidade e tal, mas o seu corpo faz exercício, olha para a tua mão, toca na sua mão assim. Você está tocando em metade do seu pai e metade da sua mãe. Cada célula sua tem meio de cada um. Portanto, isso vem inclusive da constelação familiar. Quando você despreza o seu pai, quando você despreza a sua mãe, você está desprezando a si. Inconscientemente, isso se volta contra você. Luiz, mas o meu pai abusava de mim. Mas a minha mãe me espancava. Eu atendi pessoas que a mãe pisava na garganta dela até ela perder o fôlego. Já atendi gente que foi abusada pelo pai. Isso, infelizmente, não é raro acontecer. Mas o que é que acontece quando você despreza o pai e quando você despreza a mãe? Você está jogando fora. Ah, desprezou a mãe? Você está jogando metade sua fora e você fica incompleto. Desprezou o pai? Você está jogando a outra metade sua fora. Aí você não é nada. Você não se sente como um nada. Por quê? Porque não há honra com relação ao pai e à mãe. Então, existem alguns mandamentos, inclusive, para quem acredita, né, em Deus, na Bíblia. Muita gente se ofende quando a gente cita a Bíblia ou coisa assim, mas, pessoal, o pessoal cita Corão, cita frase de pessoal que é o monge lá hindu, budista, e tudo. Não acho que tem algum problema citar um outro textinho da Bíblia para vocês, né? Se fizer sentido. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem na terra que o teu Deus te dá e para que se prolonguem os seus dias. Isso foi dito, ó, há pelo menos uns 4.000 anos atrás. Não erro a conta. E aí, hoje, a psicologia diz, se você não aceitar o seu pai e sua mãe, você não consegue ter uma vida plena. Você trava na sua vida. Podia ter obedecido o que estava escrito lá já há tantos mil anos, né? Então, a constelação familiar fala muito sobre isso, que você tem pessoas, gente, que tem na sua vida, todo mundo que entrou na sua vida, você não consegue excluir ninguém. Sabe aquela coisa de chamar o ex-marido de falecido? Não faça isso. Sabe aquela coisa de olhar para o pai, para a mãe e dizer, ó, você morreu para mim? Nunca deixe isso sair dos seus lábios, nunca deixe isso sair da sua boca. Por quê? Porque toda vez que você deixar isso sair da sua boca, você está dizendo que você morreu também. Você está dizendo que a sua vida não tem mais perspectiva. Ah, um marido, a mulher entrou na tua vida, olha quantas coisas boas aconteceram. Isso foram só 2 boas e o resto foi tudo ruim. Mas você abriu a porta. Então não despreza aquela pessoa, coloca ela distante de você, se for o caso, para você não se prejudicar com a presença dela. Mas nunca rejeite alguém que já fez parte da sua vida, porque isso traz dor sobre dor. Tá? Então, o que é o perdão? O perdão é você não aceitar aquele peso que a pessoa te traz. Imagina que cada coisa que alguém faz contra você é como se você tivesse uma bolsinha de lápis como essa, ou depois vira uma pochete, depois vira uma mochila pesada nas suas costas, depois vira aquela mala de viagem que você não consegue carregar. A gente está finalizando, daqui a pouco a gente vai para o exercício, para a ação, para poder aplicar tudo isso que a gente está colocando. Então, o que acontece? Você, quando começa a aceitar tudo que os outros fazem de mal para você, e às vezes a pessoa que te magoou, que te feriu, já foi embora faz tempo, ela nem existe, já morreu até, e você continua com aquela mágoa dentro de você, sem ter o que fazer com ela. E alguém disse, não deixa uma raiz de amargura brotar no seu coração. E sabe por que se coloca a amargura como se fosse uma raiz? Porque a raiz, ela pertence a uma planta, e a planta às vezes é uma árvore. Enquanto ela é pequenininha, é fácil você tirar. Depois que ela enraiza, que ela cresce, você tem que abrir um buracão em torno, tocar fogo, jogar gasolina, tocar fogo, para não nascer mais. Porque senão, toda vez que você corta, ela nasce de novo. Então, a pessoa te fez mal, a pessoa te machucou, te feriu, especialmente se for pai e mãe. Devolve, fala, olha, isso aqui não é meu.
Eu quero que você seja feliz, que você viva bem. Mas isso aqui não é meu. Só de volta para você isso aqui. Ah, mas eu não quero, então jogue fora você. Eu não quero absorver do outro aquilo que não me faz bem. Da outra pessoa, aquilo que não me faz bem. Só que quando a gente fala de pai e mãe, dentro desse contexto que a gente está falando, pai e mãe tem uma coisa bem interessante. Você sempre vai dever a sua vida para sua mãe, por mais que ela seja uma pessoa horrível. Por mais que seu pai seja um presidiário assassino, você ainda deve a sua vida a ele. Outras pessoas podem julgá-lo, condená-lo, você não. Você não é obrigada a apoiar atitudes erradas de ninguém. Mas desprezar aquela pessoa no seu coração é a pior coisa que você faz. A sua mãe, quando você esteve dentro do útero dela, que você era só um embriãozinho, ela forneceu para você, do corpo dela, do ser dela, tudo o que você tem hoje, do cabelo à unha do pé. Tudo veio da sua mãe. Tudo. E o que não veio da mãe, Luiz? Veio com o pai, aquele espermatozoidezinho que foi lá, ganhou a corrida e acertou o óvulo lá. Você é o resultado do seu pai e da sua mãe. Luiz, eu não aceito isso. Você não aceita, mas é. Se eu não aceitar a lei da gravidade e eu pular de um prédio, eu vou morrer do mesmo jeito. Luiz, mas é difícil. É difícil. Não é fácil você aceitar um pai que te fez tanto mal, uma mãe que te espancou, que te fez tanto mal, e que hoje faria de novo. Às vezes o pai e a mãe não presta mesmo. É uma pessoa que é ruim mesmo. Tem muita gente ruim no mundo, gente. Mas a questão é, se ele é ruim, se ela é ruim, eu vou agradecer pela minha vida. Não vou agradecer pelas coisas ruins que eles fizeram. Isso eu vou deixar com eles. Isso tem a ver com eles, não tem a ver comigo. Mas me machucou, me maltratou. Mas hoje você está aqui, hoje você está viva. Hoje você está buscando autoconhecimento, crescimento na sua vida. Não é assim? E por quê que você está fazendo isso? Você está fazendo isso porque alguém te colocou no mundo, mesmo que tenha te colocado no mundo e jogado fora depois. Isso te fez a pessoa que você é hoje. Te fez forte. Então, nós sempre temos motivos para agradecer o nosso pai e a nossa mãe, nem que seja só pelo risco do parto. Sua mãe podia ter morrido no parto. Talvez ela não tenha morrido, e graças a Deus se não. Mas ela podia ter morrido. E se ela tivesse morrido, foi para te dar a vida. Ainda bem que ela não morreu. Ou sim, não sei. Tem tantas pessoas aqui, pode ser que alguém tenha um caso da mãe que morreu no parto. Então, pessoal, pai e mãe não tem outro caminho. Se você entrar num processo de terapia comigo e falar, Luiz, eu quero resolver minha dependência emocional, mas eu não quero perdoar meu pai nem minha mãe, eu digo, pega seu dinheirinho, obrigado, vai com Deus e boa sorte. Você não vai conseguir. Tá? Não estou falando para você ficar lá cheirando chulé de pessoas que maltratam você. Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que ou você perdoa o pai e a mãe pelo mal que eles fizeram para você e recebe as coisas boas, ou então sua vida trava, não anda. O mandamento diz lá assim, honra teu pai e tua mãe. Ele não pergunta se o pai e a mãe eram um bom pai ou uma boa mãe. Ele está dizendo, é uma regra da vida. É regra da vida. Luiz, mas a minha mãe me abandonou e eu já só tenho uma mãe adotiva. Honra as duas. Porque uma suportou uma quase morte por você e a outra dedicou a vida por você. Então você tem dois motivos para agradecer a duas pessoas diferentes. E de repente, se aquela primeira mulher tivesse mantido uma família com você, teria te prejudicado. E aí, de repente, o que aconteceu foi que uma pessoa te adotou e te fez bem. Ou te fez mal, mas podia ter sido pior. A gente não sabe o que poderia ter acontecido. O que você sabe é que você está aqui. E que se você perdoar o seu pai e sua mãe, você vai ter paz. E você sabe disso. E você sente isso. Tá? Essa coisa de pessoas que maltratam a mãe, é assim, ó. Ai, mãe, tá bom, cala a boca. Ai, já sei. Você não vai ser feliz nunca na sua vida se você não honrar sua mãe e o seu pai. Se você maltrata as pessoas que te colocaram no mundo, você nem se acha digna de ter nada. É um peso sobre a terra. Como a gente encontra pessoas que querem ser felizes, que querem ter uma vida próspera e segura, mas não conseguem honrar nem aquela pessoa que faz parte de cada célula que está no corpo. E se ela diz, não pedi para nascer, você não pediu para nascer, você também não pediu para ser feliz, então, você não vai ser. Nossa, Luiz, tá bravo? Não, é que eu me empolgo. Entendeu, pessoal? Isso que eu tô falando para vocês é de coração, é com muito carinho. Eu sei que alguns de vocês vão procurar depois fazer um processo individual e que muitos de vocês vão falar, esse cara é muito grosso. Eu não vou fazer terapia com ele porque ele é muito bravo. Mas você vai sair daqui com essa mensagem na sua mente, vai descer pro coração e você vai falar, olha,
realmente eu preciso amar a minha mãe. E isso já é o maior ganho que você pode ter. O Maurício deu risada aqui. Então, pessoal, o outro ponto, deixa a ilusão infantil e aceita os erros dos seus heróis. Quando a gente é criança, por mais que estejam certos ou errados, os nossos pais são os nossos heróis. A nossa mãe é a nossa heroína, a nossa rainha, a nossa linda. Meu filho, ele fica bravo quando ele vê eu abraçando, beijando a mãe dele. Fica muito bravo. Fica doido. Solta minha mãe, ela é minha mãe, né? E às vezes a criança tem aquele sentimento pela mãe, mas ela sente um afastamento da parte da mãe. Entendeu? E aí, você sabe que você tem um pai e uma mãe que erraram. O que você tem que fazer? Aceitar que eles não são aqueles heróis que você idealizou quando você era criança. Eles são seres humanos exatamente iguais a você. E outra coisa, se você não comete erro nenhum na sua vida, você tem direito de julgar seu pai e sua mãe. Só que você comete erros. Só que você falha, só que você erra. Você não tem o direito de julgar seu pai e sua mãe, não é? Então, a gente baixa a expectativa com relação ao pai e à mãe. Ah, mas meu pai deveria ter sido isso. Não importa o que ele deveria ter sido. O importa é o que ele foi. E que você pode absorver coisas boas e recusar as coisas ruins. Devolver. Falar, não, isso aqui não tem nada a ver comigo, não. Mas meu pai brigava com a minha mãe. Ué, mas ela estava com ele porque ela queria. Por que você tinha que se intrometer no assunto? Tanta gente que vive uma vida porcaria. Por quê? Porque não consegue parar de meter o bico na vida da mãe e na vida do pai. Luiz, isso tem a ver com relacionamento abusivo? Ou se tem? Ou se tem? Tem muito. Você reproduz o que você tem de entendimento a respeito da vida dos pais na sua vida. Se você olha uma mãe que é sempre baixando a cabeça pro pai, o pai humilhando ela, e você está muito bravo, muito brava com isso, você quer lá resolver, entenda uma coisa. Antes de você aprender o que é fazer amor, sua mãe já fazia faz tempo. Olha só, ela já era adulta. Seu pai já era adulto. Você não precisa resolver os problemas dos seus pais. Eles não precisam de você para resolver os problemas deles. E se eles precisam, eles é que têm que aprender que você é filho, você não é o pai nem mãe deles. E tem que ajudar são eles, e olha lá, até certa idade. Quando a gente vê muitos filhos se intrometendo na vida dos pais como se soubessem mais do que eles, isso é uma falta de ordem. Isso é uma falta de bom senso. Desequilibra toda a tua existência. Os problemas do meu pai com a minha mãe, da minha mãe com o meu pai, são deles, eu não quero nem saber dos problemas deles. Os problemas são deles. E eu não recebo os problemas deles. Márcia, você quer falar alguma coisa? Se quiser, tá liberado. Pode desbloquear o telefone e falar. O telefone e o microfone. Vi que você levantou a mãozinha, foi de propósito ou foi sem querer? Bom, aliás, faz assim, ó. Eu vou continuar aqui, que eu vou terminar esse slide e aí eu já abro para interação, beleza? Então vamos lá. Uma outra coisa importante aqui. E se quiserem também digitar, pessoal... Ah, foi sem querer, Márcia. Beleza, não tem problema não. Se quiserem digitar uma coisa aqui, fica à vontade, tá? Quem ganha com perdão? Luiz, tudo isso que você está falando, você me colocou na parede agora eu vou ter que respeitar minha mãe, meu pai, coisa que eu nem sabia, né? Eu ficava me tentando para defender minha mãe, para defender meu pai, me meter num relacionamento deles, e agora eu sei que isso atrapalha a minha vida, né? Mas quem ganha com perdão? Quando você perdoa, entenda uma coisa, quando você perdoa, não é o outro que ganha, é você que ganha. É você que está se livrando de um problema, não é a pessoa. Você pode odiar a pessoa quanto você quiser, a vida dela está rolando, a vida dela está acontecendo. Só prejudica você. Então, quando você perdoa o papai e a mamãe, você tem paz, tranquilidade. Só quem ganha perdoando é você. A pessoa às vezes nem sabe que você perdoou ela, a pessoa às vezes até já morreu. Mas você tem aquela mágoa, aquele ódio que vai te matando para você morrer junto com ela, né? E se eu não perdoar? A gente já falou, se você não perdoar, azar é o seu. Se você não perdoar, você vai se prejudicar sempre. É uma decisão que a gente tem que tomar. Infelizmente, não tem outro jeito, pessoal. De repente, tem outras terapias por aí que vai falar para você, ficar escrevendo um monte de coisa, tocar fogo e nananã. Vai lá, de repente resolve. Eu nunca vi resolver problema de ninguém isso aí, tá? Não adianta você ficar em hipnose, não adianta você fazer o processo que for, psicanálise, hipnoterapia, você fazer cognitivo comportamental, gestalt terapia, behaviorismo. Não adianta você fazer nada disso se você não tiver o pensamento, a disposição de coração correta com relação ao seu pai e à sua mãe.
Então, quando você não ama, você começa a repetir os padrões. Era tão ruim ver a mãe passando por aquilo, daqui a pouco você está passando pelas mesmas coisas. Por quê? Porque você travou a tua vida naquele momento. E a sua mente, ela não quer saber se o que você colocou diante dela é mal ou bom. É ruim ou é gostosinho? Se é legal ou se é chato? Ela não sabe disso. Ela só sabe que tudo que você coloca como prioridade para ela vai querer reproduzir. Aí você tem sempre aquele pai carrasco canalha na sua frente, só vai aparecer carrasco canalha na tua vida. O dia que você começa a identificar as qualidades dele, você começa a ver as qualidades nos outros. E aí você consegue escolher melhor. Aí você para de falar que tem o dedo podre. Entendeu? Ação. Pessoal, agora terminou a parte teórica, vamos começar para a prática, que será breve também, não será longa, tá? Eu vou interromper a gravação, então, para quem for assistir a gravação no futuro, obrigado por ter ficado até aqui e espero que seja de bom proveito e não fique bravo nem brava comigo, porque eu só quero o seu bem, tá bom? Então, vou interrompendo a gravação aqui